estamos recebendo agora o Dr. Celso Mariano. Dr. Celso, ele é engenheiro, é especialista em trânsito, está sempre aqui conosco, né? Falando sobre trânsito. Hoje, inclusive, ele vai falar conosco sobre a tecnologia que está modernizando tanto o trânsito como também o transporte, doutor Celso. Mas eu gostaria já de avançar com o senhor, doutor Celso, justamente sobre essa tragédia que se abate sobre o estado do Rio Grande do Sul, vizinho aí do senhor que fala conosco do Paraná, é um estado vizinho, e o que a gente tem percebido, a segurança nas nossas rodovias, das nossas pontes. Claro que o volume de água fora do comum acabou arrastando pontes, o volume também acabou, de certa forma, arrastando, portanto, portanto, morro abaixo, e outras situações onde muitas rodovias estão aí intransitáveis, não só rodovias, como também até o nosso próprio aeroporto. Quer dizer, quando falamos, portanto, da tecnologia que está modernizando o trânsito, quando temos, portanto, ainda essa situação básica, que é justamente a questão da segurança. Quer dizer, será que as nossas pontes foram feitas numa elevação que não foi o suficiente para poder fazer com que essa estrutura escapasse de um volume de água? Por que será que qualquer chuva, ou dependendo da chuva, o morro desaba e acaba arrancando, portanto, aí parte das nossas rodovias? Não basta também, né, dizer uma enxurrada um pouco mais forte, acaba arrancando, portanto, lascas de asfalto e destruindo tudo. Afinal de contas, a questão da segurança e da qualidade também da segurança nas nossas rodovias são adequadas? Exemplo de países de primeiro mundo, em que pés nós estamos chegando lá, mas pelo menos temos dinheiro são aplicados para que possamos ter realmente uma rodovia de qualidade, doutor Celso. Muito bom dia para o senhor. Dr. Lima, bom dia aos ouvintes aí do Revista Brasil, bom dia aos teus pares que estão sempre contigo aí, ajudando a fazer esse belíssimo programa de comunicação. Eu fico mais uma vez honrado pelo convite e preciso dizer, né, que como muitos brasileiros eu estou profundamente abalado com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, porque é a minha terra natal. Tenho lá parentes, amigos, né, passei mais da metade da minha vida no Rio Grande do Sul e vejo com muita tristeza tudo que está acontecendo. Mas para linkar os dois assuntos aí, foi muito oportuno você falar disso, Walter. Nós temos que, primeiro, olhar com um certo despreendimento para a questão da qualidade das nossas rodovias. É bem verdade que o fenômeno climático que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é bem fora da curva, né? Algo assim muito mais intenso do que os registros históricos, apesar de que a enchente de 1941 colocou água no mesmo lugar que a de agora. Se considerarmos que lá naquela época não tinha 2/3 da urbanização, quer dizer, várias áreas onde hoje são cidades eram várzeas, dá até para supor que em 41 choveu ainda mais do que choveu esse ano, né, pelo estrago que fez na cidade de Porto Alegre. É difícil fazer esse tipo de comparação porque não temos dados ricos, né, em boa quantidade daquela época. Também não temos de um ciclo anterior, nós estamos falando de 80 anos atrás. Se tivéssemos dados de 160 anos atrás, né, mais um ciclo de 80 anos para trás, talvez nos surpreendêssemos de descobrir que faz parte de um ciclo normal da natureza. De qualquer forma, estamos instalados onde moramos e não queremos, né, ser surpreendidos por algum fenômeno desses que arranque fora as nossas vidas, né? Porque nós temos do extremo de pessoas que morreram, pessoas que talvez ainda venham a morrer por conta de consequências, né? Porque em todas as dimensões, como diz o governador do Rio Grande do Sul, é uma tragédia sem precedentes, com muitas sequelas que estão ainda por vir. Mas nós precisaríamos, em questão de infraestrutura, ter tido, né, a percepção lá atrás, quando construímos nossas pontes e rodovias, que um dia poderia acontecer algo assim, ou algo muito forte, que talvez nem precisasse ser nesse volume e causaria estragos. Para linkar os dois assuntos, então, Walter, uma coisa bem importante que eu vou dizer aqui, que nós temos que parar para pensar, é o seguinte: as nossas rodovias, essas que foram levadas pela enchente no Rio Grande do Sul, cabeceira de ponte se foi, daí a ponte também se foi, elas já não estavam bem. Elas já demandavam manutenção, recuperação ou reconstrução em função de
como o nosso transporte de cargas tem acontecido nos últimos anos. Temos que lembrar que as rodovias, isso acontece no Brasil inteiro, foram criadas numa época em que as carretas, as jamantas, os caminhões transportavam 5, 6, 12, 18, 20 toneladas. Hoje, facilmente, nós temos uma composição aí de um bitrem que transporta 80 toneladas. Então, as nossas estradas já não estão bem preparadas para suportar como fazemos o nosso transporte de cargas, como é o nosso trânsito. Imagine, somando-se a isso, uma intempérie gravíssima, como aconteceu no Rio Grande do Sul. E não vamos também ser ingênuos de pensar que não tem outras áreas no Brasil, em outros locais, sujeitos a coisas similares. Nós temos um histórico aí bem preocupante. E nessa análise aí, Walter, que você me permite fazer, agradeço mais uma vez, isso é muito importante da gente falar, nós temos que levar em conta que, sim, foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo, é tão rigoroso que talvez, se tivesse acontecido na Alemanha, onde temos estradas super bem estruturadas, também tivesse causado estragos, certamente. Talvez não tanto quanto tivemos no Rio Grande do Sul, porque as nossas estradas já não estavam grande coisa. Mas o motivo do convite ali foi para falarmos de tecnologia no transporte. Exatamente. Essa tecnologia que o senhor nos retrata muito bem, doutor. E que pode ajudar muito, teria ajudado muito, porque quando a gente fala em tecnologia em trânsito e transporte, também, se eu só abrir um pouco o assunto aí para o nosso ouvinte, nós estamos falando da infraestrutura da estrada, inclusive da inteligência de traçado, aclive, declive. Puxa vida, nós somos campeões de fazer um monte de curva na estrada, com dó de gastar uma grana para fazer um túnel, por exemplo, ou um viaduto, coisa que qualquer estudo da engenharia aponta como o mais adequado. Então nós temos erros assim e não são erros da engenharia, tá? Eu tenho que defender os meus colegas engenheiros aí. Os projetos apontam para fazer muito mais robustas do que são realizadas, mas nós temos interferências administrativas e políticas e interesses econômicos às vezes inconfessáveis que fazem com que a resultante sejam obras que constroem estradas mais ou menos. O que dá para o gasto, já prevendo que vai ter um trabalho de manutenção daqui a 2, 3 ciclos, de meses ou de anos, enfim. É um problema grave para nós pensarmos aí que país nós queremos, já que nós optamos lá atrás por usar quase nada de transporte ferroviário. Aliás, abrimos mão, uma loucura que a gente fez, concentrando tudo em asfalto, borracha de pneu e óleo diesel. Então, já que é assim, tem que ter boa estrutura. Bom, as tecnologias, então, vão desde a estrutura da via até os veículos. E os veículos, aí nós temos uma outra seara para analisar, Walter, que é o seguinte: as empresas mais bem estruturadas, que conseguem renovar frequentemente seus veículos, elas estão levando tecnologia de ponta. Nós temos hoje várias aplicações de computador de bordo, de comunicação via chip de celular, às vezes direto com satélite, e inteligência artificial, ancorando esses softwares, que ajudam a decidir horário, que torna as coisas mais econômicas, mais seguras, uma série de benefícios. Mas isso é uma parte dos caminhões que estão transportando as cargas nas nossas estradas. Nós temos 2 tipos de motorista de caminhão. Tem o que está empregado numa empresa, que daí normalmente é uma empresa que tem estrutura para fazer isso, caminhões novos, tecnologia embarcada, e nós temos os autônomos. E aí nós temos de tudo. Então hoje nós temos um contraste nas nossas rodovias de um caminhoneiro que está dirigindo um veículo que não teve inspeção veicular, que sofreu alterações que nem foram vistas, tipo levantar a traseira, coisa absurda. Aliás, tem uma matéria no Portal do Trânsito sobre isso, porque a fiscalização é pouca, porque a inspeção veicular no Brasil ainda é um sonho só. Não temos, efetivamente não temos. Nós temos um caminhoneiro ali, um profissional do volante, que por mais que ele se dedique, ele não teve muito estudo, nem na formação básica. Isso é mais ou menos o perfil do caminhoneiro no Brasil, na sua vida pessoal, como cidadão, e também não teve muito preparo tecnológico para sua atividade, porque está limitada à tecnologia do caminhão que ele está dirigindo. Esse profissional, quando ele migra para uma tecnologia mais avançada, ele tem muita dificuldade.
pô, não sei lidar com GPS, não sabe lidar com o celular, Exato. mas até tem resistência, né? Uhum. Mas, enfim, esse contraste faz com que nós tenhamos, Walter, nas nossas rodovias, diferenças gritantes. Está passando um caminhão super sofisticado e, portanto, seguro e, teoricamente, com um caminhoneiro, né, um condutor bem preparado, do qual foi exigido muito e, periodicamente, tem cursos, aperfeiçoamento, do lado de um que está fazendo o que o avô dele fazia quando dirigia caminhão na década de 50. E não há nenhuma crítica, né, de uma coisa e outra. Ambos podem dirigir com segurança, mas o benefício da tecnologia demora muito a chegar. E aí, meu amigo Walter, é o seguinte, ainda continua sendo a coisa mais importante, o ponto de tecnologia mais sofisticado que tem em qualquer veículo, inclusive nesses super sofisticados que eu estou falando, continua sendo o cérebro de um Homo sapiens. É a cabeça do condutor, que essa é a chave. E tomara, eu rezo aqui como um observador dessa área aí do trânsito, que não aconteça de simplesmente desprezarmos essa parte, que é a decisão que o condutor toma, que é o preparo desse condutor, que é a sensibilização dele, a qualificação profissional dele, pensando que a tecnologia vai nos salvar. Vai demorar muito, mas muito mesmo, para que a tecnologia chegue num ponto em que os caminhões sejam autônomos, em que a gente não precise de pessoas dirigindo os caminhões. Mas vai demorar muito por conta dessa diferença aí, né, que a gente tem de realidades, e também porque nós precisaríamos de vias preparadas para isso. E nós não temos nenhuma coisa, nem outra. Ainda assim, dá para se beneficiar das tecnologias que estão chegando e que já fazem parte do dia a dia, da realidade de muitas empresas de transporte. Pois não. Bom, está comigo aqui também no estúdio, Brasília, o jornalista Aécio Amado, da Agência Brasil, também tem uma pergunta para o senhor, doutor Celso. Bom dia, Aécio. Bom dia, doutor Celso, um prazer falar com o senhor. E eu gostaria de saber o seguinte, quando você vai se construir uma estrada a partir do zero, tem várias etapas, do edital até todo o processo de topografia, conhecimento geológico da região, conhecimento até climático da região, hídrico, o volume de carro que vai trafegar, o tipo de carro que vai trabalhar nesse veículo. Eu pergunto para o senhor, essas fases, quando se vai construir uma estrada numa região em que chove muito, essas fases, desde o estudo da região, a topografia, construimento da rodovia, ela vem sendo cumprido isso ou se pula fases? Boa pergunta essa. Te garanto que, assim, tecnicamente falando, do ponto de vista da engenharia, não nos falta nada. Temos todo o conhecimento, toda a capacidade e os projetos podem sair no detalhe, inclusive já adequados a essas novas tecnologias disponíveis. Mas daí para frente o que acontece no Brasil, muitas vezes, é um mistério. Embora sejam todas concessões públicas ou completamente executados pelos órgãos públicos, não há um acompanhamento. Eu desconheço, né? Mas a gente tem o DENIT, que cuida da infraestrutura das rodovias. Eu sei, cada estado também tem o DR, mas a gente vê cada obra ou em construção do zero, como você citou, ou em recuperação de rodovias que já existem, né, que é talvez 90% das obras que tenhamos ali são, né, de rodovias cujo traçado é antigo, enfim. Nós vemos muitos paliativos. Alguém até poderia dizer assim, mas o brasileiro é corajoso, hein? Caramba, aqui tinha que ter um reforço na encosta. Aqui a rodovia tinha que ter, no mínimo, 3 pistas para subir, tinha que ter uma pista exclusiva para caminhões. A fundação dessa rodovia nesse terreno tinha que ter uma estrutura muito mais bem preparada. Então, existe coisas que acontecem a partir do projeto técnico aprovado, que ninguém sabe dizer exatamente que caminhos percorre. Eu, como usuário das vias, vejo isso. Eu não sou motorista de caminhão, de ônibus. Eu, quando viajo, é o meu carrinho pequeno, ou eu estou embarcado num ônibus. A gente vê que as rodovias não têm infraestrutura. Eu vou trazer aqui um contraste, que é o seguinte, obviamente não é a realidade dos brasileiros, mas eu tive o privilégio de dirigir numa estrada em Portugal, numa autoestrada, mês passado. É simplesmente impressionante, parece que é outra coisa, é uma experiência tão completamente diferente do que conduzir nas melhores rodovias do Brasil. É uma coisa assim assustadora até.
a gente fica se perguntando, caramba, o que a gente está fazendo lá no Brasil? Por que a gente não faz boas rodovias? Por que a gente não põe boa estrutura? Então, essa é uma pergunta que nós, como brasileiros, temos que nos fazer como cidadãos. Nós temos, não é só a questão do direito, nós temos obrigação de fazer essas perguntas. Porque quando uma rodovia cede e ela se torna fonte de riscos, né, ela não resiste a uma intempérie, ela não está servindo bem, nós temos que cobrar isso. Nós temos que cobrar dos nossos políticos, dos nossos administradores, porque a engenharia tem sim soluções. Nós poderíamos estar usufruindo de um patamar de segurança muito superior ao que temos. Pois não. Infelizmente, né, é isso que acontece. Ninguém sabe dizer direito como que é executado. Quer dizer, quando a gente fala em tecnologia moderna que chega, essa tecnologia aplicada no trânsito, essa tecnologia chega para poder cercar no sentido, né, de aplicar multas nos motoristas que de alguma forma vão de encontro à legislação, ou essa tecnologia chega no sentido de salvar vidas? A não ser que, claro, né, se fala bastante de que diminuindo a velocidade, seguindo a velocidade por placa, automaticamente salva vidas. Agora, excesso de velocidade mata. Mas nós temos muita tecnologia justamente no sentido de pegar aquele motorista, de alguma forma, né, não estar dirigindo de forma adequada. Afinal, essa tecnologia chega para multar, arrecadar dinheiro ou chega realmente para salvar vidas, doutor Celso? Temos as duas situações, viu, Walter? Eu diria assim que a questão de multar, né, de detectar uma incongruência, um desrespeito a alguma regra, está na segunda, terceira lista dos benefícios da tecnologia. O primeiro, com certeza absoluta, é a segurança, né? Você trouxe muito bem, eu ia usar mesmo o exemplo da velocidade. Limitar a velocidade é muito mais do que evitar a multa. É você se comportar de forma segura, sem constituir risco para si ou para os outros, que é um princípio da nossa legislação. Aliás, de toda boa legislação de trânsito no mundo tem esse princípio. Então, não olhem, por favor, não olhem para a tecnologia só como, puxa, isso aqui vai aumentar minhas multas. Basta seguir as regras. Mas tem um aspecto bem importante aí que eu acho que eu vou encerrar com isso para os ouvintes pensarem, né? A tecnologia não resolve todos os problemas de infrações. Por exemplo, eu só consigo multar automaticamente quem fura o sinal vermelho se tiver o equipamento lá. Ou se acontecer um acidente, né? Dá para desconstruir o histórico ali e ver o que aconteceu. Eu consigo excesso de velocidade de forma automática porque é possível, porque é o tipo de observação que pede mesmo eu não faria mesmo com o olho ou com o palpite do agente. Tem que ter um instrumento de medição. Mas tem várias outras que nem tem como. E aí, para nós pensarmos de novo, né? Cadê os agentes de trânsito nas ruas, nas rodovias, nas avenidas? Nós estamos com cada vez menos efetivo. Por isso, a Rodoviária Federal, o diretor aqui do Paraná, esteve no Portal do Trânsito, uma das entrevistas comigo, ele disse, olha, a gente tem que admitir, é um problema que nós temos, eu tenho que tirar policial rodoviário da pista, da operação, para fazer o serviço burocrático, porque estamos há muito tempo sem concurso público. Então, veja que a gente tem problemas em todas as áreas. É isso que eu digo, Walter, como cidadão não temos que olhar. Poderia ser muito melhor, bastaria nós fazermos aquilo que está proposto nos nossos princípios, na estruturação do nosso sistema, o cumprimento do nosso Sistema Nacional de Trânsito, do nosso Código de Trânsito. Precisamos desse amadurecimento cidadão também, porque senão não vai acontecer nenhuma coisa nem outra e nós vamos continuar com esses números extremamente preocupantes que temos, né? Doutor Celso, eu gosto muito de conversar com o senhor, né? As entrevistas fantásticas, né? Mas como o tempo encurtou aqui, mas fica o convite, né? Para a gente voltar a falar, porque trânsito, quanto mais a gente falar, ainda é pouco, né? Então fica o convite para a gente voltar num tempo mais elástico, avançar mais aí nesse tema tão importante. Eu agradeço muito a gentileza do senhor, sempre conosco aqui na Rádio Nacional. Tá bom, doutor Celso? Foi um prazer e fica aí a dica para os ouvintes acessarem portaldotrânsito.com.br. Lá tem bem mais informações do que eu falei aqui. Tá ótimo. Obrigado. Um abração para o senhor. Obrigado, doutor Celso. Tchau.